Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Se há alguém do seu lado que porventura não tenha a palavra de Deus, compartilhe com ele. Compartilhe do pão da vida. Diz assim a palavra de Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Até aí. Amados irmãos, conta-se uma história muito interessante. Certa vez, uma criança foi a um pet shopping. A intenção dela era comprar um animal de estimação, de preferência um cachorrinho. Ela entrou no pet shop e logo percebeu que ali havia uma ninhada de alguns cães. Ela foi em direção àquela ninhada, escolheu o cão depois de alguns minutos e disse: olha, eu já escolhi. Eu vou e depois eu volto para comprá-lo. Aquela criança sai do pet shopping e vai em busca de dinheiro. Corta grama, lava janelas, lava carro, de maneira que quando o recurso foi levantado, ela volta ao pet shopping. Ela se dirige novamente àquela ninhada de cães, pega o cachorrinho, paga e sai. Mas quando ele dá as costas e se direciona à porta, o dono do pet shopping diz: pare! Você não pode levar esse cachorro. E ele para e diz: por que eu não posso levar esse cachorro? Esse cachorro, ele é fraco. Ele é manco. Ele não vai poder brincar com você. Ele está doente. Você vai jogar as coisas, ele não vai poder trazer para você. Você vai chegar em casa e ele não vai poder correr para você alegremente, porque ele é manco de uma perna. Aquela criança olha para o dono do pet shop e diz: não, eu não me enganei. É exatamente esse cachorro que eu quero levar para mim. O dono fica sem entender, mas quando a criança dá as costas e caminha alguns passos à frente, o dono do pet shop percebe por baixo da perna de sua calça que havia uma prótese. Por que aquela criança escolheu exatamente aquele cachorrinho manco? Resposta: ele se identificou com ele. É porque aquela criança sabia como o animal se sentia. De maneira, irmãos, que só há compaixão quando um se identifica com o outro. É por isso que o texto bíblico diz que Jesus, olhando as multidões, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas. Elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E daí você já entende que Jesus, ele tem compaixão porque ele se identifica com o pecador. Ele se identifica com aquele que sofre. Eu quero lhe chamar a atenção a algumas questões. Ao fato de que, desde o seu batismo no Rio Jordão até a sua morte na cruz do Calvário, o Senhor Jesus trabalhou entre os homens. O Senhor Jesus caminhou entre os homens. Ele desempenhou o seu ministério terreno em um período de aproximadamente 3 anos entre os homens, mas desde o seu nascimento ele estava entre os homens. Foram 3 anos, irmãos, de identificação com os sofrimentos humanos. Ele veio ao mundo exatamente para realizar a obra da redenção para a qual ele foi enviado por seu Pai. E a obra da redenção implicava em morte, e morte por crucificação em favor do seu povo. E antes de enfrentar a cruz, o Senhor realizou muitas atividades entre os homens. Lendo os evangelhos, nós vamos observar que todo o tempo do Senhor foi gasto ou investido no trabalho da pregação, no ensino, no discipulado, na cura, no exorcismo de demônios, além da realização de diversos milagres de doenças medonhas, incuráveis.
em sua época. Em todas estas obras realizadas por Jesus entre os homens, o Senhor mostrou basicamente duas coisas. Primeiro, o seu grande poder como Filho de Deus. Afinal de contas, Jesus é um homem poderoso em palavras, mas também em obras. Segundo, a sua grande compaixão. O seu grande amor pelos perdidos, por aqueles que sofrem, de maneira que Jesus executou o seu trabalho, movido por uma intensa compaixão em relação à humanidade caída. O texto que lemos enfatiza a compaixão do nosso Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nos é revelado o coração misericordioso do Senhor pelas almas sofridas, que vinham ao seu encontro. O verso 36, repetindo, diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando Jesus contemplou aquelas multidões com misericórdia, ele já tinha feito muitas coisas. Pregação, ensino, cura, milagres, muita coisa já havia sido realizada em seu ministério. O resultado, irmãos, é que a fama de Jesus se espalhou rapidamente e as multidões o procuravam. Até aquele momento, o seu trabalho tinha provocado admiração nas multidões, mas também revolta nos líderes religiosos de Israel naqueles dias. Admiração de uns, revolta no coração de outros. E nesse contexto, Jesus olhou para as multidões e compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas e caminhavam para a perdição como ovelhas que não têm pastor. A pergunta aqui agora é: por que Mateus coloca esta nota aqui sobre as multidões? A nota de que elas eram aflitas e exaustas, ovelhas sem pastor. Qual era a real condição daquelas pessoas de quem Jesus se compadeceu? Como Jesus revela a sua compaixão por aquelas pessoas e por tantas outras na história, e foi assim conosco também. Quero lhes dar algumas respostas. Basicamente três. A primeira delas: a compaixão de Jesus é revelada na percepção que ele tem da multidão. Porque, irmão, Jesus, ele contemplou diante de si muitas pessoas que já se encontravam há muito tempo numa condição de total desamparo e abandono. Pessoas que caminhavam como um rebanho de ovelhas entregues a si mesmo e sem nenhum pastor para conduzi-las, sem nenhum pastor para protegê-las. Jesus estava diante de pessoas ignorantes quanto à palavra de Deus, sobrecarregadas de culpa e pecado, sem consolo e esperança de salvação. Por que aquelas multidões encontravam-se nessa triste solução? O problema aqui, irmãos, não era a falta de pastor. É interessante isso. A questão aqui não era a falta de líderes espirituais que pudesse guiar aquele povo, que pudesse ensinar o povo na lei de Deus. A grande questão, o grande problema é que os líderes que havia nos seus dias não estavam cumprindo fielmente o seu dever de pastorear aquelas pessoas. Eram fariseus, saduceus, escribas, homens que conheciam a lei na teoria, mas a lei não havia descido ao seu coração, pessoas que diziam conhecer a Deus, mas não tinham a capacidade de transferir o conhecimento de Deus para aquelas pessoas que estavam ali sedentas de sua palavra. Havia líderes, mas líderes inadequados. Houve negligência e descaso no pastoreio. As ovelhas perdidas não eram buscadas, as fracas não eram fortalecidas, as ignorantes não recebiam a boa instrução da palavra de Deus. Enfim, as multidões caminhavam entregues a si mesmos, sem pastor para alimentá-las com a palavra de Deus e protegê-las dos inimigos. E quando havia pastoreio, este era realizado sem conhecimento e sem compaixão. Jesus exortou aqueles pastores. Observe Mateus capítulo 23, verso 4. Ele diz assim:
Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ainda no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, agora no verso 23 também, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Amados irmãos, a condição daquelas multidões comoveu profundamente o Senhor Jesus. Vendo-as, portanto, cansadas e abandonadas pelos pastores da época, Jesus, o bom pastor, compadeceu-se delas. Seu coração ficou comovido e ele encheu-se de misericórdia. Irmãos, Jesus conhece a necessidade de cada ser humano. De maneira que nós também devemos estar apercebidos da condição em que eles se encontram. Nós também devemos perceber a condição em que as pessoas se encontram, qual a condição das pessoas perdidas. De maneira que só podemos exercer compaixão quando percebermos a necessidade das suas almas. Sexta-feira nós saímos para evangelizar. Evangelizamos à tarde e também pela manhã. E cada um teve a sua experiência de perceber a necessidade de cada um. Uns, além da necessidade de Cristo, além de ter uma fome gritante na sua alma, também tinha fome de comida. Uma família com 12 filhos, sedenta da palavra de Deus, com a alma faminta da palavra de Deus, mas também com o estômago vazio. E quando receberam a palavra de Deus e as panelas de comida que foi levada até lá, os olhos brilharam. 7 horas da noite foi os primeiros a chegar na primeira fila de cadeira. E houve salvação naquela noite. Nós só temos a capacidade de nos compadecer do outro, conhecendo as suas necessidades, e todo pecador necessita conhecer a Cristo. Todo ser humano não regenerado está distante de Deus, caminha para a morte, e nós temos o alimento nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Nós somos os responsáveis por mitigar a sede, por saciar a fome dessas pessoas que carecem do pão da vida, de beber da água que conduz à vida eterna. Jesus, ele conhece as necessidades, e nós também devemos perceber as necessidades do outro. Mas há uma segunda resposta aqui. A compaixão de Jesus é revelada em sua prática ministerial. Observe mais uma vez o verso 35, porque o texto diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Esse texto aqui revela justamente a prática, a dinâmica ministerial do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que compaixão, irmãos, é o ato de ajudar o que sofre, de ir ao socorro daquele que mais precisa. De maneira que Jesus nos ensinou isso na parábola do bom samaritano. Você deve lembrar dessa parábola. E ele pratica justamente o que ensina. Jesus, ele não só ensinava, mas praticava, e a sua prática estava relacionado ao seu ensinamento. Não há incompatibilidades, não há contradições no ensino e na prática de Jesus. Em todo o trabalho do Senhor Jesus, ele realiza com misericórdia e com compaixão entre os homens. É exatamente isso que diz o verso 35. E esse texto, irmãos, não é somente um resumo da obra que Jesus tinha realizado até aquele momento, mas é um ato ou um relato comovente de como o Senhor já vinha agindo com compaixão em favor daquelas ovelhas perdidas. Observe que o Senhor Jesus quer estender a sua compaixão a todos quantos estão ao seu alcance. O texto diz que ele ia em todas as cidades
e povoados. Ele vai estendendo. Ele não se limita a um lugar. O seu ministério era itinerante. Ele não se limitava a um lugar, mas realizava um ministério abrangente e contínuo. Observe que sua compaixão é manifesta no seu ministério de ensino e pregação. Ele pregava o evangelho do reino, mas ele pregava com compaixão e com urgência, porque ele sabia da necessidade daquelas pessoas. Ele chamava pecadores à fé, ao arrependimento, oferecendo-lhe a graça, a paz e a salvação que ele mesmo veio trazer, sendo o Messias de Deus. Jesus ensinou nas sinagogas, mas ele também ensinou nas ruas, ele ensinou nas casas, ele ensinou nas praças, ele ensinou em todo canto. O ministério de Jesus revela essa realidade. O ministério de Jesus, de cura, também mostra a sua compaixão. Ele cura todo tipo de doença. E essa era justamente uma manifestação da vinda do reino de Deus. A cura, a libertação, o exorcismo de demônios. Tanto no ensino, no discurso, quanto na prática, no exercício, colocando a mão sobre pecadores. Jesus revela toda a sua compaixão. Amados irmãos, todas estas obras de compaixão e misericórdia realizadas por Jesus o encaminhavam para a sua morte na cruz do Calvário, a qual foi a grande manifestação de Deus em favor dos pecadores. Desde o início do seu ministério até a morte, é um ato completo, absoluto de compaixão. Deus se compadecendo dos seres humanos. Quando Jesus é batizado por João Batista nas margens do Rio Jordão, ele não está, como dizem alguns, apenas dando um exemplo de que todo cristão deve se batizar. Não é isso. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. Mas Jesus ia se arrepender de que ele era puro, santo, não tinha pecado. Não parece contraditório isso? Por que Jesus fez questão que João Batista o batizasse, uma vez que o batismo era para arrependimento e ele não tinha do que se arrepender? Por que ele faz aquilo? Pecadores se arrependem e se submetem ao batismo. E naquele momento Jesus se coloca no lugar do pecador. Ele está substituindo o pecador. Ele está no lugar do pecador, e isso vai acontecer de maneira plena na cruz do Calvário. Ele se compadece na cruz quando ele se entrega, e ali movido por grande compaixão, ele se entrega à morte. Disposto a realizar a obra que o Pai lhe dera para fazer, deixou a sua glória, humilhou-se a vir ao mundo, sofrer e morrer por nós pecadores, para nos livrar da terrível miséria do pecado em que nós nos encontrávamos. Isso é compaixão. Ele se compadece de nós, de maneira que Jesus é o nosso misericordioso Salvador, o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Quero lhe chamar a atenção aqui a um outro detalhe. É que Jesus, ele é o maior exemplo de compaixão para a igreja. Ele é, irmãos, o modelo que nós devemos copiar se quisermos realizar a obra missionária na perspectiva correta, uma vez que onde não há compaixão, a pregação não é para a glória de Deus, o ensino é ineficaz e milagres não acontecem. Ninguém prega verdadeiramente o evangelho sem compaixão. Pode haver muitas outras motivações do nosso coração que nos leve a sair de um lugar para outro a fim de pregar. Mas se não houver compaixão e misericórdia, não é necessariamente correto. Em primeiro lugar, deve haver amor a Deus. E motivado por essa paixão pela glória de Deus, eu exerço amor e misericórdia sobre o pecador. Amada igreja, nós precisamos ser o refúgio dos fracos, o suporte dos cansados e a bússola dos perdidos. Nós temos a palavra de Deus nas mãos. E daí você pode dizer para mim, mas pastor, o mundo está caótico, concordo. As pessoas, elas não querem ouvir a Deus, eu concordo.
Há inúmeras ideologias, filosofias que prendem o coração cético do ser humano, ou inúmeras religiões no mercado da fé que aprisionam a religiosidade do povo. Concordo também, mas entendo uma coisa: o evangelho nunca é pregado em ambiente favorável. Quanto mais desesperador o mundo estiver, mais propício para pregar a palavra de Deus. Porque quando as pessoas se apresentarem, forem apresentadas ao evangelho, se aproximarem do evangelho, elas perceberão que tudo aquilo que até então ela depositou a sua confiança em fé não resolverá o seu problema, mas o evangelho resolve o seu problema. O evangelho não será apresentado como uma alternativa, como uma solução, mas como a alternativa, como a solução para o drama da sua vida. E as pessoas precisam entender isso. Eu quero lhe chamar a atenção a uma terceira e última resposta. A compaixão de Jesus é revelada no seu desejo de ver o mundo sendo alcançado pelo trabalho de seus discípulos. Pelo trabalho dos seus discípulos. A compaixão do nosso Senhor agora é manifestada no seu desejo de vê-las alcançadas pelo evangelho através do trabalho dos seus discípulos. Diante da compaixão que Jesus sentiu pelas multidões, ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Estou lendo novamente Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o significado das palavras de Jesus. São palavras dirigidas primeiramente aos seus discípulos, aqueles que ali estavam. Mas também palavras dirigidas a toda a igreja, em todo lugar e em toda época. Portanto, é para nós também. Afinal de contas, nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos do Mestre. Aqui vemos o seguinte: no desamparo da multidão, Jesus viu a grande oportunidade para proclamar o evangelho àquelas ovelhas perdidas. Sua compaixão pela multidão, sem pastor, foi a motivação para a obra missionária que ele iniciou e agora seria estendida aos seus discípulos de todas as épocas. A circunstância, o momento, o desespero, é o momento certo de pregar o evangelho. Disse Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus usa aqui, irmãos, uma figura de linguagem. Ele traz uma figura agrícola para transmitir o seu ensinamento. Ele usa a figura da seara, ou da colheita, talvez uma palavra mais conhecida. Ele usa a figura da colheita. Ele pensa num campo, mas ele pensa num campo muito extenso, cheio de plantações. E essa plantação já está pronta para ser colhida. A grande questão é que o campo é grande, é enorme, é muito extenso. Ele está totalmente pronto para ser colhido, mas os trabalhadores são poucos. E o contexto indica que o Senhor usa a figura da colheita no sentido de campo extenso para a obra missionária. Jesus usa comparações. O campo é o mundo a ser evangelizado. A grande colheita aponta para as multidões perdidas e sofridas que necessitam de Jesus para serem salvas. O campo está aí, já está preparado para a colheita. Agora, quem vai colher? O segundo detalhe é que Jesus está se referindo primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram negligenciadas por seus líderes religiosos.
É assim que a teologia bíblica nos apresenta. Jesus, ele inicia o seu ministério na casa de Israel, nos seus patrícios, chamemos assim, e depois ele vai em busca também dos gentios. Mas primeiro ele inicia pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, que de fato estavam como ovelhas sem pastores. No entanto, quando ele diz que a seara é grande, inclui também todos quantos podem ser alcançados pelo evangelho de Cristo em qualquer povo, em qualquer raça ou nação. Motivo do qual, na visão do Apocalipse, segundo o evangelista João, segundo o apóstolo João, ele diz que naquele dia nós encontraremos pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de maneira que Jesus não é um salvador etnocêntrico. Ele não veio apenas para os israelitas, ele veio também para os gentios. Ele veio para os brasileiros, para os africanos, para os europeus, para os latinos, não importa. Ele veio salvar pessoas de todas as raças e povos do mundo. Motivo do qual o nosso empenho, o nosso engajamento missionário, uma vez que a necessidade do judeu é a necessidade do gentio. O apóstolo Paulo apresenta isso de maneira clara, tanto na sua carta aos Efésios, quanto na carta aos Romanos. A necessidade de um é a necessidade do outro, não há essa distinção. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, logo todos são carecedores do evangelho da graça. Foi assim comigo, foi assim com você. E é assim com você que porventura está nesse lugar e ainda não teve uma experiência de salvação com Cristo. Você carece da salvação. Você precisa ser vencido pela graça. Você precisa reconhecer que é pecador, a fim de que Deus ministre da salvação ao seu coração. Os trabalhadores, irmãos, são aqueles que estão a serviço de Cristo para proclamar o evangelho. Esses são os trabalhadores. Em primeiro lugar, os seus discípulos, mas também todos aqueles que são chamados para pregar o evangelho. E dentro dessa perspectiva, nós estamos inseridos. Nós temos, tecnicamente falando, missionários de ofício. Ouvimos o testemunho de dois aqui nessa noite. O missionário Iranaldo, sua esposa Luciana, encaixa-se naquilo que eu chamo de missionário de ofício. Eles abandonaram tudo e estão lá na África Sahel, em Burkina Faso, pregando o evangelho. Mas todo discípulo do Senhor Jesus é potencialmente um missionário. Uma vez que há sobre nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Há sobre nós a responsabilidade de transferir a água da vida, o pão da vida para aquele que ainda não conhece a Cristo. Irmãos, isso não é uma prerrogativa de missionários e pastores. Isso é um dever de todo aquele que um dia foi alcançado pelo evangelho. E onde é o seu campo missionário? Onde você está? O seu campo missionário pode ser a África, se assim Deus lhe conduzir. O seu campo missionário é a sua família, o seu campo missionário é a sua vizinhança, são os seus vizinhos, é o seu trabalho, é a faculdade, são os seus funcionários, é o seu patrão, seja lá onde for, que tenha um pecador, ali é o seu campo missionário. Você sabe por que Jesus disse que não pode pôr ou esconder uma cidade edificada em cima do monte? Porque a igreja ela deve estar em evidência. Ela deve ser sal e luz, exercer influência onde ela está. Nós não podemos, irmãos, ser uma igreja irrelevante, nós temos que ser uma igreja relevante onde está inserida. Onde quer que você esteja, é o seu campo missionário. Os trabalhadores são aqueles que Jesus chamou para servi-lo. Somos nós. Foi assim nos dias de Jesus e seus apóstolos. As multidões perdidas naquelas regiões por onde Jesus andou eram reais, havia muita gente perdida, mas poucos trabalhadores fiéis para conduzi-los a Cristo. É assim também em nossos dias. Nosso Brasil, por exemplo, é uma grande seara, é uma grande colheita. Os campos extensos estão carecendo de trabalhadores para levar o evangelho. Há multidões
sofridas e perdidas, precisando ouvir a boa nova do Evangelho. Aqui no Nordeste, no Sul, no Norte, em todo lugar do país, há ovelhas perdidas que precisam ouvir a voz do bom pastor. A grande questão, irmãos, é quem vai. Isso é uma prerrogativa da igreja. Ninguém pode terceirizar a missão. Por muito tempo, alguns missiólogos e algumas missões criaram aquele tripézinho, né, que você faz missões indo, orando e contribuindo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque alguns resolveram apenas orar e não contribuem nem vai. Outros resolveram contribuir, nem ora e nem vai. Mas quem vai precisa tanto da contribuição quanto da oração. Eu não posso terceirizar a missão. Eu não posso dizer, já que o casal de missionário está em Burkina Faso, eu fico em casa. Já que eu já colaboro, então não preciso pregar o evangelho. Olha, irmãos, a lei trabalhista da terceirização não vai rolar na obra missionária. Nós temos que encarar a obra missionária como o nosso trabalho. E a nossa igreja precisa ser uma igreja missional. Tudo que ela faz visa a glória de Deus e a proclamação do evangelho, tudo. Um culto como esse, uma ação como aquela, não importa, tem que ter o objetivo de glorificar a Deus e proclamar as verdades do reino. E aqui eu encerro. Eu quero dizer a você algumas coisas. Primeiro, para concluirmos, a igreja é convocada ao exercício da compaixão como a expressão do seu amor a Deus. Como expressão do seu amor a Deus. Nesse caso, nós precisamos imitar Jesus. Se amamos a Deus, temos que servi-lo, ministrando compaixão aos perdidos. Segunda coisa conclusiva, a falta de compaixão, presta bem atenção. A falta de compaixão e amor a Deus é a declaração de nossa indiferença em relação ao mundo perdido. Não tem coisa pior do que a indiferença. De você passar de largo, desconsiderando a necessidade do outro, fazendo vista grossa como se ali não tivesse alguém necessitado do evangelho. Terceiro e último lugar. A compaixão é a marca do comprometimento da igreja com Cristo. É uma das marcas do comprometimento da igreja com Cristo. Portanto, irmãos, preguemos o evangelho por amor a Deus e por compaixão ao perdido.